O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença de origem autoimune, de manifestação multissistêmica e também idiopática, ou seja, uma doença autoimune que se manifesta lentamente no organismo. Além disso, ele é mais comum em mulheres entre os 20 e 40 anos, especialmente na população negra. Existem também alguns fatores que podem influenciar na manifestação do lúpus, como, por exemplo, fatores endócrinos, fatores genéticos, fatores ambientais e fatores imunológicos. Dentre esses, é importante destacar a participação do estrogênio como um dos fatores endócrinos, devido ao fato de que, além de outras funções, esse hormônio contribui também para a exacerbação do sistema imunológico. E é importante mencionar também que a exposição à radiação ultravioleta por longos períodos de tempo pode vir a desencadear um processo inflamatório sistêmico, especialmente em um episódio que seja recorrente, uma reincidência do lúpus. Isso acontece porque, durante a apoptose dos queratinócitos, o processo inflamatório que se instala pode se tornar sistêmico, considerando um quadro de doença autoimune. Existe uma outra forma de manifestação do lúpus eritematoso sistêmico, que é fármaco-induzido. No lúpus fármaco-induzido, existem algumas diferenças que são principalmente o fato de que a etiologia pode ou não ser genética, ou também talvez não seja influenciada necessariamente pela presença do estrogênio. E também é muito importante mencionar que quando o paciente para o uso da medicação que está provocando o episódio autoimune, os sintomas ou eles diminuem ou eles desaparecem completamente. Além disso, em caso de mães que estejam em uma fase ativa do lúpus no momento do parto, o neonato pode nascer e vir a apresentar durante alguns meses sintomas da doença na fase ativa, como, por exemplo, o bloqueio cardíaco congênito, o hemograma e o leucograma apresentando leucopenia e plaquetopenia, além disso, alguns acometimentos hepáticos e também o rash malar, que é um dos primeiros sintomas que acometem os pacientes com lúpus, mas espera-se que após alguns meses os sintomas venham se amenizar e venham desaparecer completamente. Com isso, é possível classificar, então, o lúpus eritematoso sistêmico como um tipo de colagenose, ou seja, uma doença que acomete o tecido conjuntivo. Existem também algumas manifestações osteomioarticulares, como, por exemplo, a artrite, a artropatia de Jacquard ou a osteonecrose. E também é importante mencionar algumas manifestações cutâneas, como, por exemplo, o rash malar, alopecia irreversível e alguns outros acometimentos que vão ser discutidos mais à frente. Existem alguns sinais e sintomas muito importantes que o paciente vai vir apresentar logo no início do quadro, como, por exemplo, cefaleia, fadiga, febre, dor generalizada, seja mialgia, seja artralgia, lesões na pele após a exposição solar e também rash malar, que é um acometimento cutâneo muito importante de se mencionar. Além disso, também é importante mencionar a perda ponderal como até mesmo um dos critérios de diagnóstico da doença. O processo fisiológico de manifestação do lúpus eritematoso sistêmico se inicia quando corpos apoptóticos não fagocitados contendo DNA em estonas acabam caindo na corrente sanguínea e se conectam a sítios de ligação de imunoglobulinas do tipo M acopladas em linfócitos B. Esses linfócitos vão carregar o antígeno até o linfócito T, onde ele vai ser processado na memória imunológica e nos próximos contatos vai passar a ser combatido por imunoglobulinas do tipo G. Durante esse processo, então, em que as imunoglobulinas G estão combatendo os corpos apoptóticos, vai acontecer o acúmulo de alguns complexos do sistema complemento, como, por exemplo, o complexo C1, complexo C2b e C4b. A junção desses complexos forma uma enzima que vai transformar o complexo C3, que vai catalisar a transformação do complexo C3 em complexo C3A e C3b. Durante esse processo, ocorre a deposição de várias leucinas e citocinas, gerando uma cascata inflamatória sistêmica a partir da ativação do sistema complemento, e todos esses fatores vão culminar na manifestação sistêmica dos sintomas da lúpus eritematoso sistêmico. Sendo então uma doença sistêmica, existem naturalmente alguns sintomas cardiovasculares, alguns acometimentos hematológicos, renais, pulmonares, chegando até mesmo a algumas manifestações neuropsiquiátricas. Sendo então uma doença sistêmica, existem naturalmente alguns sintomas cardiovasculares, alguns acometimentos hematológicos, renais, pulmonares, chegando até mesmo. Dentre os acometimentos cutâneos, é importante mencionar o rash malar. Rash malar, ele é o primeiro sintoma que vai acometer o paciente com lúpus. Ele costuma ser como se fosse uma alergia em formato de asa de borboleta, ele é simétrico e ele pode vir a ser agravado dentro de um quadro de manifestação cutânea subagudo. Dentro de um quadro de manifestação subaguda, as lesões ficam mais profundas, elas têm formato anular e elas podem até vir a deixar cicatrizes. É importante mencionar também que essas lesões na pele, dentro do rash malar e no quadro subagudo e no quadro crônico, elas vêm a se manifestar mais intensamente após um quadro de exposição solar e elas podem acabar deixando cicatrizes profundas e até mesmo vir a provocar alopecia irreversível no paciente com lúpus.
Dentre os acometimentos musculoesqueléticos, também é importante mencionar a artrite, que vem a se manifestar como uma dor que migra de um membro para o outro e não tem a característica deformante da forma que se manifesta tradicionalmente fora do quadro do lúpus. De forma a ser uma doença deformante, é sim possível mencionar a artropatia de Jacquard, que gera deformação das mãos e também gera hiperextensibilidade dos dedos e do punho, o que também acaba favorecendo as deformações no membro superior. É importante mencionar também a presença de rigidez matinal, que é de fato um dos primeiros sintomas, e também a possibilidade de osteonecrose devido ao infarto ósseo, que associado a um quadro de plaquetopenia vem a gerar no paciente alguns sintomas bem exacerbados, mas de manifestação mais rara. Cometimentos no sistema cardiovascular, é importante mencionar a serosites. Serosites são inflamações do tecido que recobre os órgãos e elas são muito comuns no pericárdio e também são muito comuns na região da pleura nos pulmões. No caso da pericardite, é importante mencionar também algumas valvulopatias e miocardites que podem estar associadas ao quadro do lúpus eritematoso sistêmico e a endocardite de Liebman-Sachs, que é uma alteração estrutural nos nódulos devido ao acúmulo das leucinas e das citocinas e entre alguns outros marcadores inflamatórios e leucócitos e linfócitos que podem, junto com todos os outros sintomas, acabar evoluindo para uma insuficiência cardíaca no paciente. É importante também mencionar a dislipidemia, que acontece devido ao fato de que, por haver uma redução nas proteínas circulantes na corrente, acaba-se sendo secretadas mais lipoproteínas, levando a um aumento do HDL e do LDL, especialmente no exame de urina. É importante mencionar também a hipertensão arterial e o aumento do risco cardiovascular. Entre os acometimentos hematológicos, é importante mencionar as anemias, especialmente a anemia hemolítica, e também a síndrome do anticorpo antifosfolipídio e a púrpura trombocitopênica trombótica. Todos esses quadros somados são chamados de síndrome de Evans e são comumente identificados em pacientes com lúpus. Dentre os acometimentos pulmonares, é importante mencionar, então, a serosite, no caso a pleurite, e é importante mencionar também a alteração da glicose no exudato, no caso do derrame pleural no paciente com lúpus. Esse derrame pleural ele acontece de forma bilateral e também é importante mencionar a doença pulmonar intersticial, que pode ser diagnosticada através de imagem radiológica. Pode acontecer também hemorragia alveolar e pode acontecer também casos de hipertensão pulmonar. Dentre os acometimentos renais, é importante mencionar as glomerulopatias, que podem ser englobadas em 6 diferentes fases, sendo da mais leve até o acometimento mais grave. Dentre essas fases, até o nível 4 é possível classificá-las como síndrome nefrítica. Essa síndrome nefrítica, ela pode ser diagnosticada através de alguns exames de urina, identificação da presença de algumas imunoglobulinas, proteinúria, hematúria, e elas são classificadas de 1 a 4, diferenciando os níveis de acometimento do órgão. Já nas fases terminais da doença renal, o paciente acaba desenvolvendo uma hipoalbuminemia significativa e, consequentemente, uma redução da pressão coloidosmótica e começa a apresentar edema bem significativo. Esse paciente já é um paciente em fase de doença renal terminal, que também é possível classificar como síndrome nefrótica. As etapas da glomerulopatia abrangidas nessa classificação são as etapas 5 e a etapa número 6. Existem também vários sintomas de acometimento neuropsiquiátrico, importante mencionar, como, por exemplo, a confusão mental, miastenia graves, quadros depressivos, episódios ansiosos e também alguns outros sintomas, todos eles relacionados ao anti-P positivo no resultado do hemograma. Existem também vários sintomas de acometimento neuropsiquiátrico, importante mencionar, como, por exemplo, a confusão mental. No geral, então, é importante mencionar que durante a avaliação do hemograma do paciente com lúpus, alguns dos principais fatores que vão ser identificados vai ser a plaquetopenia, a leucopenia, é possível também a presença de reticulocitose devido a algumas anemias que venham a se manifestar no paciente, também a neutropenia, linfopenia, leucopenia e algumas alterações no esfregaço sanguíneo. Dentre as alterações dos exames laboratoriais, é importante mencionar resultados positivos para a presença de fator antinuclear, anti-DNA, anti-Rho, anti-P e anti-SM. Existem, claro, também alguns outros marcadores importantes, mas esses são os principais, alguns relacionados à fase ativa da doença e outros relacionados a manifestações de sintomas neuropsiquiátricos ou até mesmo para o diagnóstico, como o caso do fator antinuclear. Em termos de imagem, é importante ressaltar a relevância do ecodopplercardiograma no monitoramento cardíaco e também é importante ressaltar os raios de tórax, que devem ser observados alterações como, por exemplo, alterações em vidro fosco ou até mesmo presença de derrame pleural, especialmente de forma bilateral.
Outros exames também podem ser realizados, mas mais por prescrição médica, caso o paciente venha apresentar outros sintomas. E então, a atuação do fisioterapeuta no paciente com lúpus eritematoso sistêmico é mais focada no fortalecimento muscular, prevenção de possíveis lesões que venham levar a hemorragias e também é importante para a redução da dor, seja na artralgia ou na mialgia.